Olá pessoal, vamos para a aula 111, movimentos circulares acoplados. Antes de nós vermos o acoplamento entre duas polias, lembre que polia é um disco, tá? Nós vamos ver, antes de acoplar as polias, nós vamos ver um disco apenas, tá? Análise de pontos num disco. Nós já aprendemos o que era frequência, o que era período, velocidade linear, angular e aceleração centrípeta. Eu até vou colocar aqui no canto como é que é a expressão matemática de cada um desses termos que eu falei. Como é que é frequência mesmo? Vamos fazer uma mini revisão. Frequência: número de voltas executadas em um certo tempo. Período: é o tempo para executar uma volta. Velocidade linear ou tangencial: é a distância pelo tempo. No MCU, a distância é 2πr e o tempo é o período. Velocidade angular é o ângulo pelo tempo. Para uma volta, o ângulo é 2π e o tempo é o período. Relação entre as duas, linear e angular, V igual a ômega-r. E agora, vamos ver, quem é que sabe calcular a aceleração centrípeta? Vamos lá? Como se calcula a aceleração centrípeta? Vamos lá, vamos ver quem acertou aí. Velocidade linear ao quadrado sobre o raio, mas eu quero a outra. Agora eu quero ver. Quem é que sabe aí, então, com a aceleração centrípeta em termos de velocidade angular? Essa é difícil, né? Vamos lá. Velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, nós vamos deixar aqui no cantinho, que isso aqui nós vamos precisar agora nessa aula aqui, acoplamento de polias. Antes de acoplar as polias, vamos ver um disco apenas, pontos de um disco. Então, análise em um disco. Às vezes, pessoal, a questão é exatamente igual a disco. Não está claro que é um disco às vezes, mas como é que eu sei que é um disco? Quando vários pontos girarem ao redor do mesmo centro, ó a dica, quando girarem ao redor do mesmo centro, vai valer tudo que eu falar aqui. Por exemplo, quer ver? Tudo que eu falar aqui sobre disco, antes de eu dar o exemplo, ó, tá aqui o disco. Sabe aqueles discos, toca-disco de vinil? Pode pensar nesse toca-disco de vinil, mas pode pensar numa roda, por exemplo, uma roda de bicicleta, uma roda de automóvel, tá? Mas eu vou pensar num toca-disco de vinil, em que eu vou colocar, lembra que tu pode botar assim em cima, e tu pode com o dedo girar, a moeda vai girar ao redor. Eu quero que tu imagine uma moeda aqui no ponto A e outra moeda aqui no ponto B. Nota que a moeda que está no ponto A, ela está mais próxima do centro. E a B também. Mas quando eu mexer aqui, nota que a moeda A vai começar a girar ao redor desse centro, mas a B vai girar ao redor do mesmo centro. Quer ver algo que é igual a disco? Eu vou girar o meu braço ao redor dessa articulação aqui do ombro, tá? O meu cotovelo e a minha mão girarão de tal maneira que, ó, elas giram ao redor do mesmo centro, tá? Então, quando uma gira, a outra gira também. Pode ser. Tu viu que não é um disco, mas a ideia é a mesma. Quer ver outra coisa? Pontos na superfície do globo terrestre. Qualquer pessoa no globo terrestre demora quanto tempo para dar uma volta? 24 horas. 24 horas, tá? Então, uma pessoa no Equador demora 24 horas para dar uma volta. Uma pessoa no trópico de Câncer, 24 horas. No trópico de Capricórnio, 24 horas. Então, todas as pessoas demoram o mesmo tempo. Por quê? Nós vamos ver que o tempo é algo que é igual aqui, mas nota que todas giram ao redor do mesmo centro. Qual é o centro? O eixo imaginário da Terra. Então, sempre que pontos girarem ao redor do mesmo centro, pensa que é igual a disco. Nós temos que resolver algumas perguntinhas aqui. Eu quero que vocês me respondam, ó, raio de A, raio de B. Frequência de A, frequência de B. Período de A, período de B. Velocidade linear de A, velocidade linear de B. Angular de A, angular de B. Aceleração centrípeta de A e aceleração centrípeta de B. Então vamos começar com a análise. Primeira pergunta sobre o raio. Fácil, né? Raio é a distância do centro, ó, até o ponto aqui.
Então o raio de A em relação ao raio de B é menor. B tem mais raio, está mais próximo da periferia. Tá? Agora, frequência. Matematicamente é o número de voltas no tempo. Agora, pensa, raciocina, sem decorar coisas, tá? Olha ali, quando o A fez meia volta, aliás, um quarto de volta, o B, juntamente, a moeda B fez um quarto de volta. Quando a moeda A estiver aqui, vocês concordam que a moeda B estará aqui? Ó, tá certo? Elas estão juntas, ó. Então, continuam alinhadas com o centro. Quando a moeda A der uma volta completa, a B vai ter dado também uma volta completa. Bom, se quando a A completa a volta, a B também completa a volta, e frequência é o número de voltas em um certo tempo, o que tu podes me falar sobre a frequência? Fala aí que eu estou ouvindo. Isso! Igual. Elas têm a mesma frequência. Agora, e o período? O período não é o tempo para dar uma volta? Sim. Mas o tempo que quando o A termina a volta, o B também não termina a volta? Sim. Então, período de A, o tempo é o mesmo. Então, todos os pontos aqui, não só A e B, mas todos os pontos do disco, com exceção do centro, tá? Mas todos os pontos do disco têm o mesmo período e mesma frequência. Quando um ponto termina para dar uma volta, né? Pontos alinhados, né? Mas todos os pontos têm a mesma frequência, dão o mesmo número de voltas no tempo. Todos os pontos demoram o mesmo tempo para dar uma volta. Um ponto daqui, sei lá, se um ponto daqui demorar 5 segundos para dar uma volta, esse também, qualquer ponto do disco. Agora, a velocidade linear é a distância pelo tempo. Eu pergunto, olha a distância que o A dá numa volta, é o comprimento daquela circunferência. A distância que o A deu é a mesma distância que o B vai dar? Agora não. Quem é que andou mais distância no mesmo tempo? Quem andou mais distância no mesmo tempo foi a B. Portanto, a velocidade de B será maior. Quanto maior? Já vamos ver, calma. Nós vamos ver se é maior ou menor. A angular. Lembra o que é angular? Ângulo pelo tempo, velocidade angular é a mesma coisa que frequência. É uma frequência dada em ângulo. Então, lembra? Velocidade angular é a mesma coisa fisicamente que frequência. Tanto que velocidade angular, vamos até colocar aqui, ó, é 2πf, tá ali a única diferença, é vezes 2π. Então, pessoal, se a frequência é igual, a velocidade angular deverá ser igual, porque é a mesma grandeza física. E tu pode ver também aqui, quer ver? Quando a A fez 90 graus, a B também fez 90 graus. Quando a A fez 360, a B também faz 360 graus. O ângulo que o ponto A faz e o B faz sempre é o mesmo, apesar da distância não ser a mesma. E agora? Ai. Como é que nós vamos saber sobre a aceleração centrípeta? Aí é que eu fiz uma discussão na aula passada sobre isso. Uma expressão me diz que a proporção é inversa e a outra é direta. Inversa e direta? É se tiver uma condição. Você vê que eu não posso fazer isso aqui que eu tinha falado antes. É inversa e é direta. Não posso. Não posso. Não. Eu só posso ver a proporção depois que eu ver algo que é constante. Por exemplo, o que é constante para o disco? Será que é a linear ou será que é a angular? Olha lá, é a linear ou a angular que é igual? É a angular. Se a angular é constante, eu sou obrigado a fazer análise com essa daqui, porque a angular é constante. Nota, eu teria 3 variáveis. O raio é diferente, a velocidade é diferente. Eu teria 3 variáveis se eu usasse essa. Então, uma proporção tem que levar em conta a constante. 2 variáveis e o resto constante. Aprende isso para a física inteira. Então, olha só a análise. Como eu sei que a velocidade angular é constante, olha o que eu faço. Eu venho aqui, circulo a constante, tá lá, e eu vejo que a proporção entre aceleração centrípeta e raio é uma proporção do tipo direta. Se a proporção é do tipo direta, o que nós sabemos? Nós sabemos que quem tem mais raio tem mais centrípeta. Então, B tem mais centrípeta. Olha
a furada que tu ia entrar se tu usasse essa daqui. Ah, então, olha o perigo. Por isso tem que saber usar a expressão matemática de forma adequada, tá bom? Agora, não só eu sei que quem tem mais raio tem mais centrípeta, mas eu sei que a proporção é direta. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor, por exemplo, aqui até me parece pela figura, que o raio de B é o dobro do raio da A. Então aqui, essa expressão matemática me dá suporte para eu dizer o seguinte, que a centrípeta de B será o dobro da centrípeta de A. Ah, eu quero uma aqui também, eu quero nem só saber que é maior, então agora tu tem mais de uma, inclusive, quer ver? Vamos usar essa daqui, V igual a ômega R. Se V igual a ômega R, o que nós sabemos? Se o ômega é constante, a proporção entre V e R é direta. Então tá lá. Então, não só eu sei que VB é maior, mas quem tem mais raio tem mais velocidade. Quanto mais, por exemplo, se o raio de B for o dobro, a velocidade de B será o dobro da de A. Ah, professor, e se fosse 3 vezes? 3 e 3, é proporção direta, certo? Então temos aí disco, e agora nós vamos ver a tal do acoplamento de polias, tá? Ah, antes de terminar disco, quer ver? O que poderia ser também? Se eu tivesse uma polia assim, o ponto central aqui com um eixo, tá? Um eixo. E uma outra poliazinha menor aqui, ligada centro com centro, o que ia acontecer? Apesar de elas não estarem coplanares, ou seja, no mesmo plano, apesar de elas não estarem no mesmo plano, quando esse disco gira, esse eixo faz aquele centro girar junto. Então, vale igual a disco. Vale igualzinho a disco, certo? Então aí, aqui já é um acoplamento, ó. É acoplamento de duas polias. Já começa o acoplamento. Nota que aqui eu não tenho acoplamento, porque eu só tenho uma polia, eu só tenho um disco. Tá? Aqui já seria um acoplamento entre polias ligadas por um eixo, centro com centro, mesma coisa que eu fiz para o disco aqui. Esse ponto aqui teria a mesma frequência que esse. Nota que não tem como. Esse gira, esse tem que girar junto. Quando esse dá uma volta, aquele lá dá uma volta. Tá? Então o primeiro acoplamento aí é esse tipo. O outro acoplamento que nós temos é esse que está descrito aí no teu livro, tá? Que é o acoplamento de estilo Correia, tá? O estilo Correia é o seguinte, Correia, aí é que tá, não é o mesmo centro que é comum. As periferias, olha como é que se diz, as periferias são solidárias. O que é isso, professor? Solidária é juntos. Junto. Né? É daí a natureza da palavra solidariedade. Né? Então, solidário é junto. Então, o que são as periferias solidárias? Elas andam juntas. Elas andam juntas. Se elas andam juntas, o que vai acontecer? Observe o sistema. Ali no teu livro, na página 115, nós temos vários exemplos ali de polias ligadas por correias. Tá? Agora aqui, ó, olha a ideia. Eu tenho uma polia, um disco aqui, que eu vou chamar de R1, tá? R1. Por exemplo, né, o caso mais clássico é de uma correia, né, a bicicleta, né? Nós temos um sistema que nós temos um disco, tem uma coroa dentada, e atrás nós temos a catraca, tá? Que aqui eu vou ter um R2. As perguntas que eu farei serão exatamente as mesmas de antes. R1 e R2, frequência de 1, frequência de 2, período de 1, período de 2, linear de 1, linear de 2, angular de 1, angular de 2, aceleração centrípeta da polia 1 e da polia 2. 1 e 2, na verdade, tem que ser esses pontos da periferia, que é um ponto aqui e um ponto aqui. Então, 1 e 2. Bom, como é que funciona isso? Esse ponto aqui, ó,
esse ponto aqui tem uma correia ou uma corrente. No caso, por exemplo, de automóveis é correia. Tem muitas correias ali. Mas no caso lá da bicicleta se chama corrente. Mas é o mesmo. Sistema de correia ou de corrente, não interessa esse nome, isso é um pouquinho diferente, porque a corrente tem elos, né? No caso da corrente da bicicleta. O que vai acontecer? Quando andar essa polia, essa aqui obrigatoriamente vai andar. Notem que esse ponto gira ao redor desse centro e esse ponto ao redor desse centro. Ô professor, me diz uma coisa. Então, por exclusão, se os dois pontos não giram ao redor... Só tem dois sistemas. Ou é disco ou é correia. Se os pontos não giram ao redor do mesmo centro, então não é disco, não é igual ao disco. Então só pode ser correia. Isso mesmo, é uma maneira. É uma maneira. Mas notem, a periferia, a parte de fora, aqui, é solidária a essa. Vamos imaginar na bicicleta, que é a questão que mais aparece, tá? Eu quero acompanhar, já vi que a bicicleta tem uns dentes, né? Assim, tem um dente que tu encaixa a corrente. Eu quero imaginar o movimento de um dos dentes aqui e um dos dentes aqui. Vamos acompanhar junto. Vamos dizer que a pessoa tracione aqui, ó, tracione, e faça movimentar 1 centímetro. Olha, 1 centímetro. Olha aquela distância andada ali pelo ponto 1. No que se movimentou 1 centímetro, toda a correia tem que se movimentar. Eu estou imaginando essa correia ideal. Ela não está frouxa, ela está bem esticadinha aqui, tá? Não tem atritos, tá? É tudo ideal. De maneira que ao movimentar 1 centímetro, todas as partes da corrente vão ter que andar. Ó, se eu estivesse acompanhando um ponto aqui, um ponto P, esse ponto P teria que se movimentar. Quando aqui andou 1 centímetro para cá, aqui ia ter que andar 1 centímetro ponto P para cá. E o ponto 2, que tem um dente encaixado lá na catraca, lá atrás, naquele disquinho de trás, ele vai ter que andar 1 centímetro. Quando aqui andar 2, 3, 4, 5, aqui tem que andar 2, 3, 4, 5. Não tem, elas estão andando juntas. Não tem como aqui andar e... Ó, se aqui andasse e aqui não andasse, arrebentava a correia. Então, mexeu aqui, mexem juntas. Elas mexem juntas. Então, tinha andado 5 centímetros. Vamos fazer um pouquinho mais. Eu estou acompanhando o movimento desse ponto. 6, 7, 8, 9, 10. Andou 10 centímetros. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, guarda. Andou 10 centímetros aqui. Andou 10 centímetros aqui. Tá? Aqui a gente já começa a enxergar as características. Quando aqui deu 1/4 de volta, lá deu 1/4 de volta, lá já está quase acabando a volta. Então, quando o ponto 1 der uma volta, o ponto 2 vai dar mais ou menos voltas? Mais, isso mesmo, mais voltas. Então, se frequência, ó, raio é fácil, raio 1 aqui é maior. Se frequência é um número de voltas em um certo intervalo de tempo, então que conclusão nós chegamos? A 2 terá uma frequência maior. Dá muito mais voltas no mesmo tempo. Tá? Agora, período. Período não é o tempo para dar uma volta. Se período é o tempo para dar uma volta, quem é que demora mais tempo para dar uma volta? A1, A2? A1. Aqui, ó, 1 demora um tempão, A2, pá, fecha a volta rapidinho. Agora, aqui é perigoso. Aqui é perigoso, sabe por quê? Porque o aluno tem a impressão que aqui tendo mais frequência, aqui o aluno tem a impressão que é mais rápido. Mas será que é mais rápido? Velocidade não é a distância pelo tempo. Quem é que andou mais? 1 ou 2? 1 ou 2? 1 ou 2? Nenhuma delas. Elas andaram a mesma coisa. Por quê? Olha aqui. Andou 10, andou 10. Ô professor, mas essa aqui parece... Não, ela dá mais voltas para conseguir, no mesmo tempo, para conseguir andar a mesma coisa que aquela lá. Por que ela dá mais voltas? Porque ela tem um menor raio. Mas não significa que ela ande mais. Ela anda exatamente a mesma coisa. Então, se aqui andou 10 centímetros, aqui vai dar 10 centímetros. Exatamente a mesma coisa. Por isso que a velocidade linear é a mesma. E a angular?
Pô, angular fisicamente é a mesma coisa que frequência. Quem tem mais frequência é 2, quem tem mais angular é 2. Ah, professor, mas então é só analisar sempre a frequência que eu sei sobre a angular? Isso aí. Velocidade angular é uma frequência. Tá? Oh, mas eu quero analisar pelo ângulo, pelo tempo. Tudo bem, olha aqui, ó, quando aqui fez 90 graus, aqui fez mais, menos ou igual a 90? Muito mais. Quase fechou 360 graus. Deu uns 270 graus mais ou menos aqui. Né? E a centrípeta? Ah, agora é que vem. Agora é que vem. Olha aqui, ó. Agora nós usaremos para análise da centrípeta essa expressãozinha aqui, ó. Por que nós vamos usar essa? Aceleração centrípeta é V ao quadrado por R. Por que eu uso essa? Proporções. Notem, como a velocidade linear é que é constante, é que é a mesma, então vamos lá, circulando velocidade linear, essa é a mesma. Proporção, agora, nota, por isso que eu tenho que ter cuidado, eu tenho que sempre ver o que é constante. Proporção inversa entre centrípeta e raio. Se a proporção é inversa entre centrípeta e raio, qual a conclusão? Quem tem mais raio tem o quê? Menor centrípeta. O que era de se esperar? Por que era de se esperar? Fisicamente, vamos pensar física. Quem tem a mesma velocidade, quem é que fez mais curva? Olha aqui, olha a curva que o ponto 1 fez. E olha a curva que o ponto 2 fez. Quem é que fez mais curva? 2. Centrípeta não tem a ver com curva? Tem, tá lá. 2 tem que ter mais centrípeta, fez mais curva. Legal, né? Então a gente consegue raciocinar a física envolvida aí. Mas às vezes, esses caras não querem apenas saber que F1 é menor que F2, ele quer calcular. Ele quer calcular quanto é a frequência 1 em relação a 2. E aí nós vamos fazer o quê? Ó, lembre que velocidade é 2πr sobre o período, mas também velocidade pode ser o quê? Velocidade pode ser, em termos de frequência, 2πr sobre o período ou vezes a frequência. Se V1 é igual a V2, que conclusão eu tiro se V1 é igual a V2? V1 igual a V2, ó a conclusão, ó a conclusão. 2πr1 F1 é igual a 2π R2 F2. Qual a conclusão que nós tiramos? A conclusão que nós tiramos, cortando 2π com 2π, é que eu tenho aqui uma proporção inversa. Quando o produto é uma constante, ó, quando o produto é uma constante, R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Então nós temos aqui uma proporção inversa. Ou seja, se o raio diminui, a frequência tem que aumentar para manter a mesma velocidade linear. Aqui. Poderíamos fazer a mesma coisa com o período. Dá para fazer com o período tranquilamente. Ah, professor, eu quero saber a relação entre os períodos. Geralmente é frequência. Pode fazer. A relação que vai encontrar com os períodos, ó. Lembrando que período e frequência são o quê? Como é que é a relação entre período e frequência mesmo? Ó. Frequência é o inverso do período é o inverso da frequência. Então, como é que vai ficar? Vai ficar R1 sobre período 1 igual a R2 sobre período 2. Então, tá aqui a relação agora vai ser direta. Mais raio, mais período. E poderíamos também fazer com a velocidade angular. Olha aqui, ó. V igual a ômega R, não é isso? V não é ômega R? Se V1 é igual a V2... Então, o que eu vou ter? Ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2. Por que ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2? Porque V1 é igual a V2. E V é ômega R. Então, ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2. Então, eu consigo sempre achar a relação entre as grandezas, tá? E só para terminar aqui, nós também teremos a mesma coisa que correia. Olha só, isso aqui pode aparecer bastante na tua prova. É igualzinho a correia. Vou apagar aqui um espacinho, só para mostrar para vocês que todas essas relações aqui seriam válidas. Só tem uma pequena diferença. Mas se eu tivesse um sistema de engrenagens. Olha só, eu tenho aqui uma engrenagem. Sabe aquelas engrenagens dentadas? Tá? Que quando uma gira, olha aqui. Não tem uma correia ligada, não tem. Mas se eu tenho aqui um ponto X e aqui um ponto Y, o que vai acontecer? Quando o ponto X gira assim, a única diferença é que aqui giram no mesmo sentido. Horário é horário, anti-horário é anti-horário.
Aqui quando gira horário, aqui vai girar anti-horário. Mas por que que aqui é igual a correia? Porque as periferias andam juntos. Então, apesar de não ter uma correia, por que que eu sei que isso aqui é igual a correia? Periferias andam juntos. Então, olha a dica. Disco, pontos giram ao redor do meu centro. Correia, ou engrenagem, isso aqui se chama engrenagens, tá? Engrenagens dentadas. Tá? No livro até tem exemplos ali desses tipos de engrenagem dentada. Tá? Tá lá a figura 6 lá do livro, dá uma acompanhada quem tem um livro aí. Tá? Ou quem não tem, põe aí no Google e vai achar engrenagens, né? Duas polias ligadas de maneira a ter tudo isso aqui igual. Velocidade linear igual, frequência da mais raio menos frequência. Tá? Então nós temos aí a aula de acoplamento de polias. Polia lembra que é um disco. Tá? Então, aquele abraço e até a próxima aula.